boa noite, igreja. Boa noite. Nós vamos falar um pouquinho dos feitos de Deus na nossa vida, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém. Nós vamos ver aqui em 1 Samuel capítulo 30, Davi enfrentando os amalequitas e os derrotando. Amém? Amém. E nessa luta, Deus será glorificado, como Ele sempre foi. Amém? Amém. Não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, é pela misericórdia de Deus. Amém? E eu quero te mostrar uma história que foi vivida na personagem de Davi e que Deus foi glorificado na vida de Davi. E assim Deus também será glorificado na tua vida. Amém. Talvez a luta aparentemente são diferentes, cada um de nós temos uma luta a viver, a ser vivenciada. Uns é na área da saúde, outros na área financeira, outros é no casamento, enfim, outros é no meio da família, enfim, não deixa de ser uma luta. Amém, igreja? Amém. Mas nós precisamos ter uma estratégia, nós precisamos traçar estratégias de como vencer, de como progredir nessa luta, nessa guerra. Amém? Amém. Amém. Lembrando que todo problema, que toda dificuldade que nós estamos vivendo ou vivenciando, ela só nos deixa mais perto de Deus e muito mais forte. Verdade. Então nós não vamos abaixar a cabeça, nós não vamos reclamar, nós não vamos se queixar. Nós vamos observar as Escrituras e Deus vai nos dar a direção. Deus vai nos mostrar a estratégia de como vencer. E na própria Escritura do Senhor Jesus, do Senhor Deus, já nos mostra uma grande revelação. É isso que a igreja precisa entender. É isso que a igreja precisa compreender. Amém, igreja? Amém. Então os problemas, eles nos deixam cada dia mais fortes, maduros. Amém? Amadurecer, ter um amadurecimento espiritual, físico, mental. Amém? E Deus será glorificado em todos eles. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor no primeiro versículo. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueve e incendiado a cidade de Ziclague e levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, entre eles as mulheres, os jovens e os idosos. Amém, igreja? Amém. Quem atacou Ziclague? Os amalequitas. Amém? Amém. Quem incendiou a cidade? Os amalequitas. Quem levou a cativeiro os jovens, as mulheres e os idosos? Os amalequitas. Amém? Para que você entenda o contexto. E a ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram ao seu caminho. Amém, igreja? Amém. Quando eu falo que é obra do diabo, eu falo. Amém, igreja? Preste atenção. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Amém, igreja? Amém. Entenda, no tempo de Davi era olho por olho, dente por dente. As guerras, as lutas eram assim. Amém, igreja? Amém. Os maiores combatiam os menores, sediavam, significa roubavam a cidade, incendiavam, era uma guerra, tomavam os jovens para ser os seus escravos, tomaram as suas mulheres para ser as suas
concubinas e levavam tudo, ouro e prata, e assim o exército iria crescendo e tendo maior poder. Então era muito normal ter esse tipo de confronto nas cidades ou nos reinados da época. Amém? Amém. Davi, eu quero te colocar entre parênteses. Olha. Davi, eu quero te colocar entre parênteses. Davi, ele foi excluído de uma guerra no passado. No capítulo anterior, ele foi excluído de uma guerra. Amém, igreja? Amém. Amém. Foi excluído no passado, no capítulo anterior. E ele ficou muito chateado. Mas Deus sabia de todas as coisas. Porque enquanto Davi estava em guerra, a sua cidade, ela estava sem Davi. E por estar sem Davi e os seus homens de guerra, elas ficaram sendo presa fáceis aos seus inimigos. E quando Davi chegou no terceiro dia para a sua cidade, ele viu que a sua cidade estava incendiada, que os seus jovens, os seus idosos e as suas mulheres e tudo que tinha foram sitiados, foram roubados pelos amalequitas. Amém, igreja? Amém. Agora vamos entender. Versículo número 4, não é isso? 3. E ao chegar em Ziclague, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros, correto? Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Amém, igreja? Amém. Por que Davi e os seus soldados choraram? Porque as suas famílias foram levadas como reféns. As suas famílias foram sitiadas. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Assim, irmão, nós também ficamos diante de uma guerra quando nós vacilamos os nossos pés. Amém? A bênção está na nossa mão. Eu estou para viver a bênção do Senhor. Eu tenho vivido a bênção do Senhor. Mas por fato de eu não vigiar, pelo fato de eu não andar na palavra de Deus, pelo fato de eu não guardar a cidade, a casa, a minha vida, a nossa vida, eu caí no vacilo, numa tentação, eu caí numa falha, eu caí numa emboscada, eu caí, enfim, eu caí, errei, e pelo esse preço do errar, pelo esse preço de ter caído nessa tentação, me fez com que eu viesse ser sitiado, roubado. Talvez é a tua paz, talvez é a nossa paz. Amém? Amém. Você compreende? Sim. Não era para você ter feito isso, não era para você ter feito esse negócio, não era para você ter feito aquele negócio, mas você fez. Você foi tomado por um sentimento, você foi tomado por uma emoção, e por ser tomado por uma emoção, você acabou caindo no laço do diabo, e que você, até hoje, você está sendo sitiado, roubado. Você sabe, você tem talvez um pouquinho de mágoa de fulano, um pouquinho de mágoa de ciclano, porque você esperava muito dele, ou esperava muito dela, e de repente ela ou ele te decepcionou. Mas te decepcionou e você ficou muito frustrado. Então, são coisas na nossa vida, irmãos, que nós perdemos a nossa paz num vacilo que nós mesmos caímos, e a culpa não é de Deus. Amém, igreja? Amém. Você compreende? Sim. Davi chorou muito junto com seus soldados, a ponto de não ter forças. Amém? Mas ele ficou só no choro. É uma pergunta. Talvez você, meu querido, minha querida, que me ouve nessa noite, talvez você tenha ficado só no choro e não tenha tomado atitude. A vida é de atitude, é preciso ter atitude. Lembre-se que o leão, ele só se tornou o rei da selva, não porque ele é forte, não é verdade?
ele não é mais forte do que um elefante, é verdade ou não? Verdade. Ele não é mais inteligente que o elefante, não é verdade? Então é assim, ele se tornou o rei da selva, porque ele foi um animal de atitude, foi um animal para decisão, amém? E nós, irmão, precisamos ter decisões na nossa vida, precisamos resolver a nossa vida, amém? Davi chorou, como qualquer um aqui chorava, se tivesse tomado teu filho, a tua filha, seu marido, a sua esposa, Davi chorou, amém? Você compreende isso, amado? Sim. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer nessa noite? Você está entendendo? Então Davi chorou, amém? Então entenda, olha o que diz as escrituras, irmãos. Nós estamos no versículo de número 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainã e Jezreel, Abigail de Carmelo, a que foi mulher de Nabal. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Amém, igreja? Amém. Todos estávamos amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu em quem? O Senhor. O Senhor, seu Deus. Amém? O próprio exército de Davi, ao não aguentar aquela informação, aquilo que eles estavam vendo, imagine-se, um pouquinho só, você chegando na sua casa, eu digo somente a casa, você chegar lá agora nesse momento e ela está ardendo de fogo, como você se sente? Como você se sente se sua casa, sua privacidade foi invadida, foi roubada, foi furtada? Como você se sente? Assim foi Davi e os seus soldados. Entenda, por favor. Amém, igreja? Amém. E aí os seus soldados conspiraram, falavam em até apedrejar Davi. Mas Davi, vendo que todo o seu exército ainda falavam isso contra ele, ou seja, Davi ficou sozinho. Não tinha ninguém por ele. A sua mulher, as suas mulheres e os seus parentes tinham sido roubados pelo exército inimigo. Amém, igreja? Amém. Muitas vezes, querido, nós ficamos da mesma forma, sozinhos. Nem a mãe, nem o pai, nem o médico, nem o juiz poderá ser com você. É só você e Deus. É você e Deus. Quando você vai para a decisão, é você e Deus. Davi já não tinha mais força. Davi já não tinha mais vigor. Davi não tinha de onde tirar mais força. Mas foi nessa fraqueza que ele buscou em Deus a sua fortaleza. É esse o ensinamento que tem que ficar nessa noite. São nos seus problemas, nas suas dificuldades, amém? Amém. Que nós tiramos força. Amém. 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 São nos seus problemas e nas suas dificuldades que nós tiramos força. E Deus vai ser glorificado. Amém. Amém, igreja? Amém. Deus é com a gente. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Abaixa as portas da igreja, fazendo favor. Deixa bem baixinha. Amém, igreja? Amém. Então, amados, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Dos problemas que nós vivemos, das situações que nós estamos vivendo, nós temos que crer. Amém, igreja? Amém. E tirar força, buscar em Deus a nossa fortaleza, buscar em Deus aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Amém? Amém. Você crê no que eu estou te falando? Você acredita no que eu estou te falando? Então não importa qual seja o teu problema, qual seja a tua dificuldade. Davi chorou como qualquer cidadão choraria. Davi se lamentou como qualquer cidadão se lamentava. Mas Deus era com Davi. E aonde apertar o teu calo, você tem que recorrer. Amém, igreja? Amém. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu amigo, não é o jornal, não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não é o médico. Irmão,
terá momentos na nossa vida que vai ser você e Deus. Amém, Jesus. Amém? E nos maiores grandes momentos, ou quase na sua totalidade, é você e Deus. Melhor, 100% da totalidade é você e Deus. Deus vai preparar a melhor junta médica para te operar. Deus vai preparar o melhor juiz para julgar a tua causa. Você compreende? Sim. Você está entendendo? Sim. Toda honra e toda glória pertence a quem? Ao Senhor. Toda honra e toda glória pertence a quem? A Deus. A Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quando nós temos esse espírito dentro da gente, as coisas vão dar certo. Amém? E qual é a lição que nós aprendemos hoje? Irmãos, não importa os problemas que estamos vivendo ou carregando na nossa vida. O que é importante dessa lição, desses problemas, é que você deve buscar se fortalecer no Senhor. Amém. É uma perda de um ente querido, é uma má notícia, é finanças, pastor, é finanças. Pastor, é frio, é calor, Deus é com você. Amém. Você tem que buscar as tuas forças, é no Senhor Jesus. Eu não posso contar com a estatística que está aparecendo lá na televisão, não sei quantos mil Covid, eu não sei quantos mil variante Delta, eu não sei quantos mil desempregados. Não, eu creio. Eu não quero saber se o vizinho está prosperando, se ali está fechando a porta, se a crise está instalada. Eu remo contra a maré, igreja. A minha fé me mostra isso. Amém? Amém. A nossa fé nos mostra isso. Verdade. Não quero saber se o país está em crise. Eu não quero saber se o comércio do fulano está para fechar as portas, se o comércio de Beltrano está para fechar as portas, se alguém está buzinando aqui no meu ouvido, se tem outro buzinando ali no teu ouvido, pouco me importa. O que me importa é minha fé. Amém. Eu tenho fé para isso. Amém, Jesus. Amém. Vai dar certo. O que você fizer vai dar certo. Amém. Vai dar Certo. mesmo que ia dar errado, vai passar a dar Certo. A nossa fortaleza está em Deus. Amém. Glória a Deus. Está em Deus. Amém? Amém. Nós nos fortalecemos no Senhor, igreja. E é nele, irmãos, que temos a confiança, que temos a certeza. Olha o que diz. Então Davi disse ao sacerdote, é o 7, né? Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-lo? Ele perguntou a quem, igreja? A Deus. E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que vocês o alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros. Diga amém. Amém. Deus irá restituir tudo aquilo que o diabo tem roubado na tua vida. Diga amém. 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 Amém, Jesus. Mas para isso tem que nascer essa revolta. Não é sentar na frente da televisão, não é ouvindo o programa do Fábio, não é ouvindo o Faustão, não é ouvindo os jornais. Não, você terá que vir buscar. Amém? Você terá que vir buscar. Amém, igreja? Amém. Não tem conforto, você vai ter que lutar. E Deus será com você. Amém. Deus será com você. Nós precisamos lutar. Amém? Amém. Tomar uma cidade, levar os filhos, as filhas, as esposas, os jovens e todas as riquezas que ali estavam. Levaram. O exército inimigo levou. Chorei um dia e uma noite, me posicionei diante do Senhor, busquei força, me fortaleci. A pergunta é: Senhor, devo ir atrás ou não? Essa é a pergunta que você tem que fazer para Deus. É isso que você tem que fazer. Perguntar, consultar, falar com teu Deus. Nós enxergamos Davi em todo o seu reinado
consultando Deus. E no dia que ele não consultou, ele caiu. E todo o seu reinado também fraquejou. Irmãos, nós temos que consultar a Deus. Amém? Amém. Nas coisas mais minúsculas e das coisas grandes e grandiosas, nós temos que consultar a Deus. É numa conversa com o marido, é numa conversa com a esposa, é numa conversa com o filho, com a filha, é num negócio, é algo isso, é algo aquilo. Irmãos, nós temos que apresentar a Deus. Amém? Amém. Você crê no que eu estou te falando? Amém, Você acredita? Amém, Por favor, sim. você acredita? Amém. Você tem que andar por esse espírito. Amém? Os maiores problemas da nossa vida somos nós que caçamos. Eu acredito que 1% apenas é o diabo, irmão. Todas tomadas de decisões que nós tivermos e não for consultar o nosso Deus, nós vamos quebrar a cara. Existe aí uma brecha para que o diabo possa pegar aquela tomada de decisão sem consultar Deus e virar um grande problema e roubar a tua paz. Amém? Amém. Você está entendendo? Sim. São muitos cristãos, são muitos homens e mulheres de Deus que hoje não dormem, que hoje estão sufocados. Por quê? Porque tomaram decisões erradas. Sacrificaram a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua casa e estão cada dia mais se sufocando. Porque a proposta do diabo é trazer sofrimento. Se você não sabe, não é o pecado. O pecado é para conduzir o seu espírito à morte espiritual. Mas a proposta do diabo é trazer sofrimento nessa terra. Então tem muitas pessoas que estão vivendo um verdadeiro sofrimento ainda na terra, irmãos. Nós somos de Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos buscar força no Senhor Jesus. Amém.